Boas fãs e amantes do ciclismo, o meu nome é Pedro Ferreira e este é o Mundo do Ciclismo. Desde já agradeço a vossa presença no meu vídeo e muito bem, vamos então agora entrar concretamente na análise e na antevisão às provas do World Tour, porque a primeira antevisão que eu fiz para o canal foi de uma prova que não é do World Tour, mas devido à sua localização geográfica, ser em Portugal, devido ao pelotão que esta prova conseguiu reunir com as melhores figuras do mundo, achei por necessidade de fazer uma antevisão a essa prova. Mas falando concretamente de provas do World Tour, mais concretamente ao nível das provas por etapas, a prova que dá início a este calendário é o UAE Tour, ou o Tour dos Emirados Árabes Unidos, prova que será realizada deste dia 20 de fevereiro, neste domingo, até ao dia 26 de fevereiro, sexta-feira. A prova então contará com 7 dias de prova, começando no domingo e indo até então essa sexta-feira, perfazendo um total de 1060 km. Portanto, estamos a falar de uma prova por etapas com alguns pontos de interesse. A verdade é que não é a prova por etapas mais interessante, porque, como vamos ver, existem muitas etapas planas e para o espectador, para o telespectador, torna-se monótono perante tanta etapa plana que nem sequer tem um palmo de subida. É um pouco anticlimático, digamos. Mas estamos a falar de uma prova, este UAE Tour, que tem uma importância cada vez maior, no sentido em que começou a ser disputada apenas em 2019, portanto estamos a falar de uma prova que só conta com 3 edições e este ano contará com a 4ª edição. A razão pela qual esta prova surgiu foi para extrapolar a importância do ciclismo no Médio Oriente, porque é a única prova do World Tour que é disputada no Médio Oriente, nos Emirados Árabes Unidos. Isto tudo com o intuito de captar os jovens, captar as pessoas para o lado positivo das bicicletas, para combater as alterações climáticas. Isto tudo entre parênteses, porque estamos a falar de um país que foi construído à base das construções em grande quantidade, quase desenfreadas, e portanto o impacto ambiental naquela zona bastante intensa. Mas o objetivo é que se verifique uma maior captação por parte dos jovens aficionados, para que se interessam mais pelo exercício físico, pelo bem-estar, e por consequência captar também para possíveis equipas corredores destas latitudes. A verdade é que já existem corredores do Bahrein, corredores dos Emirados Árabes Unidos a correr nestas equipas, essencialmente na equipa do UAE Team Emirates, equipa de João Almeida, Tadej Pogacar. Existem alguns corredores dos Emirados Árabes Unidos. Também seria um pouco estranho, estamos a falar de uma equipa que tem sede nesta região e não ter nenhum corredor, nem que fosse de baixa qualidade, e claramente faz parte dos piores corredores da equipa dentro da sua estrutura. A equipa da Bahrein, de Bahrein, que é uma região bastante próxima dos Emirados Árabes Unidos, também é constituída por alguns corredores destas latitudes. Portanto, o objetivo é captar a atenção das pessoas para este desporto. Falando concretamente da prova, falei que esta prova já tem 3 edições. Em 2019 a vitória sorriu a Primož Roglič, que foi o vencedor inaugural desta prova. Portanto, uma prova bem disputada, em que em segundo lugar ficou Alejandro Valverde e em terceiro David Gaudu, que atualmente é o líder, quando estou a fazer este vídeo no sábado, da Volta ao Algarve. Em 2020 a vitória sorriu a Adam Yates, corredor naquela altura da Mitchelton Scott, que este ano está na Ineos Grenadiers e que no ano passado fez segundo lugar nesta mesma prova, só atrás de Tadej Pogacar, bicampeão do Tour. E para fechar esse top 3, João Almeida conseguiu fazer aqui o seu primeiro pódio numa prova do World Tour no ano passado. A verdade é que as equipas que irão este ano ao UAE Tour são apenas 20 equipas. Ou seja, se nós tivermos em consideração que os patrocinadores e os organizadores do UAE Tour enviaram 3 convites a equipas pró-continentais, isto é, de segundo escalão, e havendo 18 equipas no World Tour, isto prefazia um total de 21 equipas. A verdade é que uma equipa do World Tour
quase que desconsiderou esta prova e não vai participar na mesma, que é a Cofidis. A razão pela qual isso se deve, não sei, é-me completamente alheia. Quando estava aqui a preparar as características, o percurso e as equipas que iriam participar nesta prova, deparei-me com esta situação, não sei porquê. Talvez deve-se a casos Covid, aliado a várias provas em que a equipa está integrada, corredores bastante limitados, ou seja, um plantel que não é assim por aí além em termos de número, e por consequência não há assim tanta vontade de ir a esta prova, porque temos de ter em consideração que a Cofidis, sendo uma equipa francesa, vai considerar mais, por exemplo, a volta ao Tour dos Alpes Marinhos e do Var, que é uma das provas que está a ocorrer em França, outras provas que correm assim em latitudes idênticas à França, como a Volta ao Algarve, em que eles estão a participar. Portanto, é tudo um conjunto de características para as quais isto sucede. Portanto, uma equipa que vai desconsiderar uma prova do World Tour e considerar outras provas, de segundo escalão. A verdade é que as equipas do World Tour que irão participar são a equipa do UAE Team Emirates, faz sentido, não é? Se estamos a falar de uma prova que é disputada nos Emirados Árabes Unidos, a equipa desta região deve participar e claramente tem um grande objetivo, que é vencer a classificação geral final, tentar fazer o bi com Tadej Pogačar. Se Tadej Pogačar não estiver em boa forma física, tem um outro nome, que é João Almeida, que irá fazer a sua estreia pela nova equipa. Posteriormente, a equipa da Ineos Grenadiers, que trará o campeão de 2020, o vice-campeão de 2021, Adam Yates, para tentar, no mínimo, fazer um top 3 e, no máximo, claro, levar a vitória para casa. Depois temos a equipa da Astana, que traz uma equipa muito, como é que eu ia dizer, muito localizada no seu território, ou seja, a Astana é uma equipa cazaque do Cazaquistão e traz muitos corredores do Cazaquistão. Temos de ter em consideração, talvez, para a classificação geral final, David de la Cruz, para o hipotético top 10. A equipa da DSM, que traz um bloco bastante equilibrado, corredores para a montanha e corredores para o sprint, assim como a equipa da Bora, traz bem nivelada a ideia de estes corredores vão para o sprint, estes corredores vão para o comboio da montanha. Depois temos a equipa da Bahrain Victorious, a AG2R, a equipa da EF Education Easy Post, que trará um corredor muito conhecido para os portugueses, que é Ruben Guerreiro, que irá também fazer a sua estreia esta época, a FDG, a Wanty, a Israel, a Lotto Sodal, a Quickstep, a Movistar, a Bike Exchange, a Jumbo Visma e a Trek Segafredo. Portanto, são todas as equipas do World Tour, exceção feita à Cofidis. As equipas pró-continentais. Duas equipas que pouco ainda vi esta época, a Gazprom Roosevelt, a equipa russa, e a Bardiani, são equipas que eu ainda não verifiquei muito bem esta época, porque foram poucas as provas em que eles estiveram presentes. A Bardiani traz um bom sprinter, que é Sacha Modlo, corredor o ano passado Alpecin Fenix, e que pode dar aqui algumas vitórias nas chegadas massivas ao sprint. E a Alpecin Fenix, que trará também uma equipa bastante interessante para caçar etapas. Quanto ao percurso da prova, como vos disse, a prova será constituída por 7 etapas. Dessas 7 etapas existirão 4 finais ao sprint, um contrarrelógio e 2 etapas de montanha, em que uma é mais montanhosa que outra, a outra até poderíamos considerar assim no nível de média montanha. A primeira etapa, e peço já desculpa se eu disser aqui os nomes das localidades dos Emirados Árabes Unidos de forma estranha, porque estes nomes são realmente uns nomes bastante estranhos. A primeira etapa parece-me que na parte final será em circuito, porque começa em Madinat Zayed e vai até Madinat Zayed, portanto são 185 km planíssimos, em que só se verificarão aqui algumas subidas, um sobe e desce aqui no meio da prova, mas nada que possa colocar em causa os sprinters para a vitória final. Existirão 2 sprints intermédios e depois o final, como vos digo, acho que é num circuito, porque no início da prova temos o Shams Solar Power Sand, ou Sand Power, digamos, e depois nos últimos 11 km de prova passamos novamente pela mesma localidade. Ou seja, estamos aqui a falar de uma prova em que vamos ver muitas passagens na meta,
muitas passagens no mesmo sítio para dar a descobrir esta região que é desconhecida do ponto de vista do Ocidente. Portanto, etapa ao sprint, etapa número 1, etapa ao sprint. Etapa número 2 é a mesma ideia. Etapa ao sprint vai de Hudayriyat Highland até Abu Dhabi Breakwater. São 173 km. Esta etapa ainda é mais plana do que a primeira, portanto, são duas formas de os sprinters mostrarem serviço. Sprinters como Mark Cavendish, como Dylan Groenewegen. Daqui a pouco iremos caracterizar melhor quem são os candidatos ao sprint. Portanto, a etapa 2 também é uma etapa bastante plana, num total de 173 km. A etapa 3 já começa aqui a fazer algumas diferenças, mas não muitas. Eu disse que na volta ao Algarve o contrarrelógio teria um peso relevante. Vamos ver se terá um peso relevante. Aqui na etapa 3 da volta aos Emirados Árabes Unidos, o contrarrelógio terá um peso relativamente curto, porque estamos a falar de um contrarrelógio pequeno, apenas 9 km de extensão. A verdade é que esta prova vem o campeão do mundo, o bicampeão do mundo contrarrelógio, e que já tem 2 vitórias dos 2 contrarrelógios que realizou, Filippo Ganna. Temos também um Stefan Bissegger, que vem aqui também mostrar serviço pela AF Education Easy Post. A equipa da Jumbo-Visma traz Eduardo Affini, outro italiano de grande qualidade na disciplina do contrarrelógio. Mas estamos a falar de uma etapa que vai fazer pequeníssimas diferenças entre os homens da classificação geral. Por exemplo, ver se Tadej Pogačar consegue aqui fazer algumas diferenças para Adam Yates, porque Pogačar de raiz é um corredor melhor, mais capacitado no contrarrelógio do que Adam Yates, portanto poder-se-á verificar aqui no máximo meio minuto, 20-25 segundos de diferença entre estes dois homens, só a título de exemplo. Etapa 4 para mim é a etapa rainha da volta aos Emirados Árabes Unidos. São 181 km de Foggia Forte a Jabal Jais, que é a subida de cerca de 20 km a uma pendente média de 5,7%. É uma subida bastante constante, em que os corredores poderão fazer aqui as suas movimentações e atacar para conseguir a vitória final. Creio que será aqui que Tadej Pogačar fará as grandes diferenças, porque eu creio que Pogačar seja o candidato número 1 à vitória. A verdade é que na equipa temos João Almeida e nós portugueses podemos pensar, bem, João Almeida pode jogar aqui um papel importante, mas eu creio que João Almeida não será um corredor a ter em consideração para apoiar Pogačar, no sentido em que sim, isto está hierarquizado, o João Almeida será o último homem a ajudar o Tadej Pogačar. Eu acho que o João Almeida terá alguma liberdade, porque Pogačar não é um corredor defensivo de ficar na roda de João Almeida e quando João Almeida sair para o lado é que ele vai atacar. Eu não acredito muito bem de Pogačar atacar cedo na etapa, cedo na montanha, portanto a faltarem 7, 6 km para a coroação de Jabal Jais a 1500 metros. Pogačar responder aos ataques de Adam Yates, João Almeida responder aos ataques de Adam Yates, porque se Pogačar começa-se a distanciar, a figura principal vai ser Adam Yates, ou por exemplo o Alexander Vlasov, que vem da vitória na volta à Comunidade Valenciana. João Almeida só tem que seguir a roda destes corredores, porque não se vai desgastar e pode no fim, se Pogačar vencer, ainda fazer segundo lugar nesta etapa. Vamos ver, é uma etapa bastante interessante porque creio de que será a etapa que fará as maiores diferenças entre os homens da classificação geral final. A etapa 5, novamente voltamos aos sprints, de Ras Al Khaimah Corniche a Al Maria Highland, portanto são 182 km também normalmente planos, mais uma etapa para os homens rápidos. A etapa 6 é a mesma coisa, mais um circuito, porque esta etapa é ter mais de marketing, mais de publicidade da Expo 2020 de Dubai, porque a Expo 2020 foi no Dubai e o Dubai é a capital dos Emirados Árabes Unidos, e é uma etapa para mostrar esta zona e para captar aqueles que estiverem a ver a etapa numa futura viagem aqui ao Dubai, muito bonito e também muito carote. A etapa 7 e última da volta aos Emirados Árabes Unidos é de Al Ain a Jabal Hafet. São 148 km, portanto uma etapa que em comparação com as outras é menos distante,
Normalmente são 170, 180 km as etapas da Volta aos Emirados Árabes Unidos, mas aqui a etapa não tem mais de 150 km. Jabal Hafet é uma subida que eu vos disse, acho que é menos, vai ser menos essencial para o resultado final, no sentido em que estamos a falar de uma subida de 11 km a uma pendente de quase de 7%, é verdade, mas só o que vem para trás, atrás dessa subidinha, temos plano. Vai ser uma etapa toda plana e depois no fim tem uma subida. Ou seja, eu acho que aqui as diferenças entre os homens da classificação geral não será maior do que aquela que veremos em Jabal Jaiz. Jabal Hafet será interessante, no sentido em que fará algumas diferenças, mas não as diferenças significativas. Portanto, eu posso concluir deste percurso dos Emirados Árabes Unidos que as diferenças entre os três primeiros não serão superiores a 1 minuto, 1 minuto e 20, porque estamos a falar aqui de uma prova em que tem 2 subidas e um contrarrelógio, muito bem, mas de resto não tem assim grande apetência para fazer grandes diferenças. Podemos ter em consideração o seguinte, agora que me lembro, estas etapas planas podem ser tocadas pelo vento, e o vento é muito perigoso, porque numa etapa com muito vento, os corredores podem ficar em cortes e os cortes podem provocar diferenças enormes. O ano passado, em 2021, a primeira etapa do UAE Tour contou com uma etapa muito ventosa e houve corredores que perderam nesta etapa 7, 8 minutos. E aqueles que tinham aspirações à classificação geral, a partir daí, adeus. Não tiveram qualquer tipo de apetência para finalizar nem sequer num top 15, digamos. Quanto aos candidatos às vitórias ao sprint, como vos disse, as etapas ao sprint serão etapa 1, etapa 2, etapa 5 e etapa 6. Coloquei aqui alguns nomes. Há que ter em consideração, essencialmente, Sam Bennett, um corredor que fará aqui a sua estreia, um corredor da Bora. Creio de que ele terá aqui alguma probabilidade de se trazer a sua forma física da primeira metade de 2021, porque na segunda metade de 2021 não correu praticamente nada, devido a zaragatas e a uma crise de ciúmes entre ele e o diretor desportivo da sua antiga equipa, da Quick Step, o Patrick Lefebvre. Temos Mark Cavendish, que já vem com uma vitória no Tour de Oman. Temos Dylan Groenewegen, que creio que está numa posição ainda superior a Cavendish enquanto favorito. Vem de 2 vitórias no Dubai Tour. Temos Pascal Ackermann, que está numa situação um pouco difícil, no sentido em que ele não era o líder para o sprint da equipa do UAE, Team Emirates, seria Fernando Gaviria, mas Fernando Gaviria teve uma proeza de estar pela terceira vez com Covid-19. Portanto, desta forma, Fernando Gaviria, que vinha de uma excelente forma, 2 vitórias no Dubai Tour, no Tour de Oman, assim é que é, não vai estar em prova e Ackermann vai ter que ser o líder da equipa no sprint. Elia Viviani, que vem de uma vitória no Tour de La Provence. Temos a DSM, que traz 2 sprinters, Cesbol ou Alberto Dainese. Vamos ver, eu creio que quem tem melhor ponta final ainda é Cesbol, mas Dainese o ano passado na volta à Espanha mostrou serviço, mostrou resultados com vários top 5. Temos Arnaud Démare, que em 2020 andava aí a enviar tudo o que era vitórias. O ano passado teve uma baixa de forma, mesmo assim acho que obteve 8 vitórias, face às 14 que ele teve em 2020 e 5 vitórias na Volta à Itália 2020. Temos um David Decker, que tem aqui um ponto de interrogação porque ele caiu na Volta à Comunidade Valenciana, não sei qual é a sua forma física, mas pode ser um nome para um possível top 10 nas etapas ao sprint. Temos também Matteo Moschetti, que venceu uma etapa ao sprint na Volta à Comunidade Valenciana. Mads Pedersen, que também é da equipa da Trek, equipa de Moschetti, venceu na atual de B6 uma etapa. Iona Berasturi, que creio que também tem uma boa ponta final, mas que nesta equipa da Trek trabalhará para Moschetti ou para Pedersen. A equipa da Alpecin, que traz Jasper Philipsen, que é um grande sprinter, um sprinter muito regular, no sentido em que ele, o ano passado, na Volta à França, não venceu qualquer etapa, mas esteve lá sempre no segundo, terceiro lugar, atrás de Cavendish.
conseguiu finalmente vencer algumas etapas na volta à Espanha, e também vai ser um belo nome para vencer as etapas ao sprint. O nome de uma equipa pró-continental, se bem que a Alpecin também o é, mas a Alpecin tem estatuto de equipa do World Tour. A Bardiani com Sacha Modolo, como disse anteriormente no vídeo. Candidatos à vitória da classificação geral final do UAE Tour. Para mim, essencialmente, Tadej Pogačar. Não há palavras para este ser humano, para este esloveno de grande qualidade. Ele é um corredor que vai marcar uma geração, se não já está a marcar. Bicampeão do Tour, venceu já 2 monumentos, um corredor espetacular. João Almeida, um corredor também muito bom, mas creio que nesta equipa, com Pogačar, ele será sempre um segundo nome. Mas, se Pogačar tiver alguma infelicidade, uma queda ou um baixo rendimento, a João Almeida está lá, se tiver um bom rendimento e uma boa forma física. Adam Yates, vice o ano passado, vencedor em 2020. David de la Cruz, vamos ver um hipotético top 10, creio. Romain Bardet, um corredor que já fechou pódio no Tour e está na DSM, vamos ver se ele conseguirá fazer pelo menos um top 5. A equipa da Bahrein traz 2 corredores bastante interessantes. Pello Bilbao é um corredor muito bom, um corredor que está a crescer cada vez mais quanto a idade está a avançar. Gino Madar, um corredor jovem, que é uma grande figura. Acho que vai ser um dos corredores que nós deveremos estar atentos para 2022. O ano passado venceu a camisola branca na volta à Espanha à frente de um homem chamado Egan Bernal. Portanto, ter em consideração este jovem corredor suíço. A Bora traz Jay Hindley, vice-campeão do Giro 2020, e Alexander Vlasov, que veio de uma vitória na classificação geral na volta à Comunidade Valenciana. Creio que Vlasov, o objetivo será top 3. Portanto, para mim, Pogačar talvez seja primeiro. Adam Yates e Vlasov disputarão estes lugares no pódio. Tentar ver se João Almeida consegue fazer aqui um top 5, devido à sua posição hierárquica dentro da equipa. O Nilson Paulus, que vai começar a época aqui nos Emirados Árabes Unidos, corredor da EF Easy Post. Assim como Ruben Guerreiro, o nosso corredor português. Tom Dumoulin, este grande corredor, vencedor do Giro 2017, vamos ver a sua forma física, e se ele estiver realmente na sua forma física que nós todos conhecemos, é preciso ter cuidado. Acho que ele é capaz de fazer um top 5, mas se mostrar aquela forma que ele tinha anteriormente, até é capaz de fazer um top 3. Depois temos aqui corredores de segundo cartel, portanto, tentar fechar um top 10 ou até fora do top 10. O Anton Toljuk, corredor da Trek Segafredo. A equipa da Wanty traz uma equipa que não tem assim grandes corredores para fechar top 5 em provas do World Tour, mas traz corredores bastante interessantes. Luís Menches, um corredor sempre bom, um bom escalador. Rein Taramay, que o ano passado andou vários dias de camisola vermelha na Vuelta. E Jan Hirt, também um corredor bastante interessante e que este ano já demonstrou resultados ao vencer o Tour de Oman. Fausto Masnada, que fechou segundo lugar nesse mesmo Tour de Oman. Acho que será a carta para as etapas da montanha por parte da equipa da Quick-Step. Mas creio que um top 10 já seja um resultado muito bom para o jovem corredor italiano da Quick-Step. Creio que deste modo está abordada a antevisão e a previsão desta prova que acontecerá nestes próximos dias, a partir de domingo dia 20 até sexta-feira, dia 26 de fevereiro. Será uma prova muito interessante porque já demonstrará quem está em boa forma e quem não está em boa forma, digamos. Será uma prova essencialmente importante para os homens da classificação geral, no sentido em que tem algum contrarrelógio, não muito, mas tem subidas, para ver se realmente os corredores estão em boa forma física. O contrarrelógio pode servir para outros corredores demonstrarem que o contrarrelógio é a sua arma. Filippo Ganna, Stefan Bissegger e Eduardo Affini. Creio que estes corredores vão demonstrar um bom contrarrelógio se estiverem em boa forma física, sempre digo isto. E essencialmente o sprint. 4 chegadas ao sprint, podemos ter 4 vencedores diferentes, ou se alguém estiver numa forma física grande, muito boa, superior, pode arrematar todas. Na minha opinião, ninguém arrematará mais do que 2 vitórias. Dylan Groenewegen, para mim, está em primeiro, segundo Cavendish,
e talvez em terceiro lugar um Philipsen ou até um Sam Bennett, dependendo da forma física que estes corredores demonstrarem neste início de época, porque ainda não correram. Essa é sempre aquela interrogação. Portanto, da minha parte é tudo. Agradeço a vossa presença no meu vídeo. Deixem o vosso like ou o vosso dislike consoante a vossa opinião sobre o mesmo. Alguma dúvida, caso queiram entrar em contacto comigo, a caixa de mensagens aqui no YouTube, ou enviem mensagem privada para os canais do Instagram e do Twitter do Mundo Ciclismo, e a gente vê-se por aí. Um grande abraço.